Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe a sua vida demais e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião do Deus que Sara. Às 7 da manhã, em São Paulo, depois às 9h15, 19h30, em todos os nossos templos. Amanhã, às 7 da manhã, em São Paulo, depois evangelismo em todos os nossos templos. Domingo, graças a Deus, eu vou estar na Celso Garcia. 777 no Brás, às 9h, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se até hoje você não fez uma aliança com o Senhor, faça, porque Jesus está voltando. Se aproxime de Deus e Ele vai se aproximar de você. Priorize a Deus. Sempre que alguém me pergunta o que eu tenho que fazer para vencer, priorize a Deus. Agrade a Deus. Busque a sua face e você vai ver o poder das suas mãos. Olha o que diz aqui em Hebreus 11, no 7, pela fé. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Agora preste atenção nisso. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Por que ele condenou o mundo? Por quê? Por que quando, por meio da fé, ele condenou o mundo? Porque Deus disse, se ele pôde crer, os outros também poderiam ter crido. Quando um consegue crer, quando um crê, o outro também pode crer. Se uma pessoa consegue crer, e mudar numa determinada área, todos podem. Todos conseguem. Quando ele creu, ele deixou bem claro que os outros não quiseram crer. Se ele creu, se ele conseguiu crer, se ele pôde crer, todos os demais também poderiam. Então, quando ele creu, ele condenou o mundo. Vocês não querem? Ninguém quer? Eu quero. Ele passou 100 anos da vida dele construindo uma arca, sacrificando por santo temor. A Bíblia está dizendo, ele creu, e com santo temor, olha quanto isso é forte, movido por santo temor, ele construiu uma arca para salvar sua família. Ele foi o único, naquela época, capaz de crer. Em todo o mundo. E quando ele creu, ele condenou o mundo. A Bíblia diz. Porque se Noé foi capaz de crer, os outros também poderiam ter crido. E isso você abre agora para todas as áreas da sua vida. Se você está aí dizendo, eu não consigo, eu não dou conta, eu não consigo crer, eu não consigo fazer isso. Deus está dizendo para você, você consegue, se você quiser. Você não é inferior a ninguém. Se outro conseguiu, você consegue também. Se tantos têm conseguido, você consegue também. Se tantos têm conseguido se humilhar, renunciar à carne, passar por cima de si mesmo, negar a si mesmo, agradar a Deus, você consegue. Viver para Deus, priorizar a Deus, você consegue. Se tantas pessoas têm conseguido, você consegue. Coloca a força no lugar certo. Foca o que tem que ser. Tira o foco de coisas que têm roubado a sua atenção e a sua relação com Deus. Coloca a tua cabeça nas coisas certas. Tem gente que diz, não consigo orar, não consigo jejuar, não consigo ir à igreja, não consigo parar com isso, não consigo aquilo outro. Você consegue.
Se Noé, naquela época, conseguiu, outros também poderiam ter conseguido. Se Noé creu, outros poderiam ter crido. Se tantos têm vencido, você pode vencer. Se tantos têm se aproximado de Deus e agradado a Deus, você pode se aproximar de Deus e agradar a Deus. Tantos têm conseguido viver o melhor de Deus, você pode viver o melhor de Deus. Só depende de você. Quando uma pessoa dá um passo de fé, quando uma pessoa avança e toma decisões importantes, ela deixa bem claro que se ela fez, todo aquele que quiser pode fazer também. É uma questão de decisão. Se você quiser, você pode crer. Se você quiser, você pode romper. Se você quiser, você pode voltar. Se você quiser, você pode se humilhar. Se quiser, pode crer. Você pode crer agora. Bom, você pode crer e dizer, bom, Deus está falando comigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus está falando com você, está na hora de você crer. Está na hora de você abandonar essa maldita incredulidade, dureza de coração, esses sentimentos miseráveis, que só tem atrasado a sua vida. Esse orgulho ferido, esse orgulho infernal, que está te puxando por buraco há muito tempo. E ouvir a voz de Deus. Quando ouvires, a Bíblia diz que quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quantas pessoas que já ouviram a voz de Deus tantas vezes e endureceram o coração. Essas pessoas aqui no tempo de Noé endureceram o coração, por isso morreram. Quantas pessoas que estão morrendo aos poucos, porque tem endurecido o coração. É tanta dureza. É uma dureza, o coração está... se tornou insensível, é de pedra. Mas a Bíblia diz que ele pode trocar coração de pedra por coração de carne. Então você deveria estar orando para Deus trocar seu coração. Você deveria estar buscando, porque você não vai se aproximar de Deus se você não buscar. Você não vai conseguir vencer tantos sentimentos miseráveis se você não buscar a Deus. Você não vai conseguir ter uma proximidade maior com Deus se você não o buscar. Nós precisamos buscar a Deus. Eu creio, a própria expressão santo temor. Santo temor. O Noé ouviu a Deus e ele foi movido de santo temor. Quantas vezes você já ouviu a Deus e não foi movido de santo temor? Quantas vezes Deus falou com você e nada mudou? Deus fala com você e nada muda. Você quer que as coisas mudem sem que você tenha que mudar? Você quer que Deus te promova onde você está? Você quer que Deus te erga, te honre, te justifique sem que você tenha que se humilhar, renunciar, reconhecer seus passos errados? Você não quer fazer o que Deus já tem te mandado fazer. Então você prefere insistir numa decisão que vem arruinando com seus dias, com a sua vida. Você talvez não tenha nem mais onde descer, são tantas perdas, tanta vergonha, tanto fracasso, tantas humilhações, tanta tristeza, tanta angústia. Eu não sei, olha para você. Mas Deus fala com você. E nada acontece. Nada, você não toma uma decisão. Porque você tem seus motivos. Você tem sempre uma história para contar. Supera. Perdoa. Se humilha. Deus só pode exaltar aqueles que se humilham. A opinião das pessoas vale tanto assim? Vale a sua vida? Você prefere continuar nesse fracasso, nesse fundo de poço, do que romper com algumas pessoas que ainda têm controle sobre você e você não quer decepcionar?
Olha a sua vida, que decepção. Você só tem sofrido decepções e está preocupado em decepcionar alguém? Hã? Com a opinião de alguém? Porque se você der esse passo, tal pessoa não vai gostar e você vai decepcionar e isso e aquilo. Olha para você. Quer dizer que a sua vida vale menos do que a opinião de alguém? Do que os achismos de alguém? Do que desagradar, decepcionar não sei quem? Porque se você tomar uma decisão tal, você vai decepcionar tal pessoa. Olha para você. Eu creio que Deus está falando bem claro, mais claríssimo. Quando Deus falou com Noé, ele foi movido de santo temor e já começou a construção da arca. Ele creu. E quando ele creu, ele condenou o mundo. Cada vez que uma pessoa crê, ela deixa bem claro. Quem quiser mudar, pode mudar. Quem quiser crer, vai crer. Quando você decide crer, você crê. Talvez você crê em tantas besteiras. Está agarrado a tantas besteiras. Isso tudo é uma fé. Mas uma fé que não te leva a lugar nenhum. Uma fé derrotada. Até quando vai deixar que pessoas e um sistema te encurralem? Você está encurralado? Alguém tem te encurralado? O sistema tem te encurralado? As opiniões têm te encurralado? Saia disso. Ei! Você é livre em Jesus Cristo? Por que não toma decisões? E crê em Jesus, crê na vontade dele? Se humilha diante da vontade dele? Renuncia o seu eu? Está na hora de você se jogar nos braços do Senhor de verdade para que Ele possa fazer algo por você. Porque do jeito que você está, Deus não pode fazer nada. Você está agarrado a tantas coisas. Você não toma decisão. Você não assume o controle da sua vida. Você deixa que pessoas e opiniões controlem a sua vida e você fica aí tentando sustentar uma coisa que você está morrendo e não está dando conta mais. Abandona isso tudo e se volta para Deus. Deus está falando com você. Quantas vezes Ele já falou com você? Perdoa, supera, renuncia, se humilha, se arrependa. Faça o que é preciso. Volta. Você deu passos errados. Faça algo por você. Noé, quando Deus falou com ele, num tempo em que o mundo estava totalmente corrompido, a corrupção, o pecado, a imoralidade tinha tomado conta de tudo. Ele foi movido de santo temor. Ele ouviu a voz de Deus, e ele não pensou duas vezes. Ele simplesmente creu e obedeceu e fez o que era certo. Por isso que ele e toda a sua família foram salvos. Porque ele deu os passos certos. Ele agiu da maneira certa. Ele não ficou questionando. Mas será? Será que é? Será que não é? Será que não é coisa da minha cabeça? Ah, por quê? Isso, aquilo? Não. Ele simplesmente pegou a palavra de Deus como lei. Ele acatou imediatamente. Ele se prostrou diante da direção que Deus estava dando a ele. A Bíblia diz que movido, o que tem te movido? Movido por santo temor. No teu caso, o que tem te movido? O ódio? O orgulho? Suas opiniões? O que tem te movido?
sentimento de que você tem razão, eu tenho razão, e eu tenho razão, e alguém vem e diz, você tem razão, você tem razão, você tem razão, vamos, aguenta, porque você tem razão, e sua vida está descendo. E você tem sido movido pelo quê? Até quando? Se Deus vem falando com você, se humilha, faça o que é certo. Chega. Se você tem projetos ocultos, se você tem coisas escondidas, vamos, pare com isso. O que é que tem te movido? A esperança de que com você vai ser diferente, que uma hora, do nada, num passe de mágica, sem que você tenha que fazer nada, tudo vai mudar na sua vida, tudo vai dar certo, tudo, Deus vai te erguer, vai te promover, e sua vida vai ficar maravilhosa, e você vai pisar nos seus inimigos, e todo mundo vai ver que você estava certo. Não! É isso que tem te movido? Deus está dizendo, você está se enganando. Não se engane, não se deixe enganar. Você tem que ser movido por santo temor e crer na palavra de Deus. E Deus está dizendo, se humilha, se volta para mim, faça o que você sabe que tem que fazer. Quando Noé creu, ele condenou o mundo. Porque se Noé foi capaz de crer, todos poderiam ter crido. Então, se os outros não creram, é porque não quiseram. Quando uma pessoa se arrepende, ela deixa claro que quem quiser se arrepender também pode se arrepender. Quem quiser tomar o caminho de volta e fazer o que é certo, pode fazer. Quando um consegue, deixa claro que todos podem. Todos conseguem. Basta querer. É uma questão de escolha. A vida é feita de escolhas. Depois desse programa, o que é que você vai escolher? O que é que você escolhe? Ser movido pelo quê? Pela fé, pelo temor, por santo temor, pela voz de Deus? Ou vai continuar sendo movido pelos seus sentimentos? Pelas suas opiniões ou pelas opiniões de alguém? Pelos achismos, pelo sei lá o quê? Se volta para Deus. Creia na palavra de Deus, faça o que é preciso. Se humilha e faça o que é certo. Comece a construir a sua arca. Comece a construir a sua vida, a reconstruir a sua vida em Deus. Só Deus, da maneira certa, vai poder te erguer. E você sabe como. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor Antônio Carlos, como era a vida do senhor antes de chegar ao Ministério Mudança de Vida e o que mudou de lá para cá? A vida da gente é o seguinte, pastor, antes da gente chegar, como quase de todos, né, era uma bagunça, nada dava certo, é o que o senhor prega direto, a gente dava um passo para frente, 5 para trás, não era nem 2, né, e era isso aí. Aí a gente ficou muito tempo também labutando, né, não fazia certo, não pegava não fazia como tinha que fazer. Jejuava de qualquer jeito, frequentava de qualquer jeito. Enquanto fizemos assim, consegui alguma coisinha, mas nada que era... Começava os propósitos, o senhor não fazia conforme era determinado? Não terminava, fazia pelas metades, tudo de qualquer jeito. Aí quando a gente caiu a ficha, que a gente viu até vários testemunhos, até o do Dr. Fabiano, que para mim é um exemplo, que a gente pegou como exemplo o testemunho dele, falei, se para ele deu certo, para mim também vai dar. Começamos a fazer certo. Aí de lá para cá conseguimos a nossa casa e vem caminhando, né? Cada ano é melhor que o outro. E esse começo de ano para mim já está sendo, vamos dizer, um dos melhores anos da minha vida, né? O senhor entrou nos meus projetos de conquista para o ano de 2015. Sim. Está aqui, tudo que está acontecendo esse ano está aqui no meu projeto. A minha causa da justiça que a gente vem pedindo, vem labutando. Foi marcada a audiência para o dia 27 de abril agora. Fora isso aí, a faculdade da minha filha, que era um sonho, para muitos pode ser bobeira, mas para a gente pagar R$ 1.200 de faculdade
era muito difícil. Conseguimos, ela passou, ela faz odontologia e não tinha pessoas para fazer porque era muito cara a mensalidade. Ela desesperou, aí a gente colocou no projeto, começamos a orar, joelho no chão, oramos, jejum e pedindo. Em 2 dias apareceu 42 alunos, fechou a turma, ela faz 15 dias que está fazendo faculdade. Meus netos, eles não se desgrudam, o senhor conhece. Para a gente ter que separar um para uma escola, um para outra, não ia dar certo. A gente rodou Rio Preto, não conseguia, do nada eu encontrei um amigo. Ele falou, não, vai em tal lugar que eu vou te arrumar uma bolsa para você, uma escola particular. A escola Santa Edvirges, que é uma escola mais antiga de Rio Preto, fica próximo à Santa Casa, né? Ele conseguiu, a mensalidade era R$750 por criança, né? Fora a comida que era mais 150. Ele conseguiu uma bolsa, nós vamos pagar apenas R$400 dos dois. Então, pra gente é uma benção maior que tudo, né? E eu dei o orçamento também, que eu sou construtor, né? E numa obra que é muito grande, que eu sonharia em pegar, que para mim daria um alavanco na minha vida. O meu orçamento foi o maior de todos, ele teve vários orçamentos. Aí eu pus a mão de Deus, porque eu falei, é só ele para fazer algo, eu nem sabia o orçamento das pessoas, né? Aí um japonês, que são pessoas muito rígidas, né, sistemáticas, ele chegou em mim e falou, ó, seu Toninho, todo mundo deu orçamento, o seu é o mais caro. Ele não me pediu desconto. Ele falou assim para mim, o serviço é seu porque eu fui com a sua cara. Aí na hora caiu minha ficha, né? Eu falei, não, ele não foi com a minha cara, é o Deus que eu sirvo, né? Então é isso aí. Senhor Antônio Carlos, a partir do momento que o senhor pegou para valer, levando a sério os jejuns, as orações, o senhor está dizendo que os resultados foram outros. Com certeza, não tem nem dúvida, né? O resultado melhor que o outro. E a gente fosse ficar aqui agradecendo a Deus, teria que ficar a noite inteira, né? Porque o senhor já entrou o ano conquistando. 4 conquistas. E não vai parar por aí não, porque falta muito aqui ainda. Vale a pena levar a sério? Com certeza. Com certeza, sem dúvida. Se você levar a sério, tudo dá certo. Acontece, né? Porque Deus é maravilhoso, né? As coisas têm dado certo. Com certeza. O que o Ministério Mudança de Vida significa hoje para o senhor? Tudo. É o alicerce, é o que segura a gente nas horas difíceis. A gente tem um problema, a gente liga, a gente na hora, a gente como é que fala? É atendido. E é uma palavra amiga que a gente chega, pega e dá aquele chacoalhão, né? O serviço da minha mulher também eu nem falei, porque o senhor sabe que ela passou por muitas tribulações. A mulher que ela cuidava faleceu, né? Faz 2 semanas. E ela achou que ia ser despedida. E ela pôs a mão de Deus. E não, o patrão falou, você só sai daqui se você quiser. Agora eu preciso mais de você ainda do que nunca. Então são coisas que se a gente for contar, a gente vai ficar aqui a noite inteira, entendeu? Porque é muito, talvez para muitas pessoas é coisas assim, significantes. Mas para mim, eu acho que é muito valiosa porque foi Deus que preparou. Então se Ele preparou, porque tem valor, né? Feliz? Muito feliz, muito feliz. Tem nem palavras, né? Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra mude completamente a vida desta pessoa e dê a força que ela precisa para romper com o que for preciso e com quem for preciso para agradar o Senhor. Ela vai ter que se afastar de pessoas para agradar o Senhor, ela vai ter que enfrentar situações para agradar o Senhor. As decisões que ela tem que tomar vai desagradar muita gente, mas vai agradar o reino dos céus e o Senhor vai mostrar que ela estava certa. Só o Senhor pode erguê-la, justificá-la, promovê-la. Por isso ela precisa ouvir a sua voz e agradar o Senhor. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração e determino mudanças e milagres acontecendo agora em nome de Jesus. Socorro chegando até essa pessoa que precisa. Muitos precisam de socorro, de um milagre, de força para agir. Visita cada um, me levanta, meu Deus, com a sua mão poderosa. Abençoa cada um.
Eu peço socorro, eu peço força, ânimo, saúde mental, emocional, física, espiritual, milagres agora. Dá vitória a todos os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm semeado no programa Mudança de Vida hoje, abençoa, meu Deus, porque elas têm abençoado o teu reino, prospera a vida delas. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, eu tenho certeza que ela vai ser muito abençoada. Essa é uma boa terra, meu Deus, e as pessoas que têm semeado nesse programa têm sido muito bem recompensados. Desperta mais semeadores. Nós precisamos, e se ela tem sido tão abençoada por esse programa, sem semear, imagine semeando. Visita cada pessoa agora, onde esse programa estiver chegando, que esteja levantando, alavancando vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico e onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Faça uma aliança com o Senhor Jesus. Se ele não voltar, se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 12 de julho, início do propósito de fé dos 52 dias. Para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 12 de julho, propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida.